Olá, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo dica de cabelo para vocês. E vocês devem estar se perguntando o que essa doida tá fazendo com essa touca no cabelo? Pois é, menina, uma das dicas que eu venho dar para vocês é exatamente essa, sobre a touca de cetim. O quanto ela ajuda, né, a manter os fios alinhados. Quando a gente vai dormir, meninas, o cabelo em contato com a fronha, a gente se mexe para um lado, se mexe para o outro, rola para um lado, rola para o outro. E isso vai embolando o cabelo, vai entrelaçando, embolando. Às vezes a gente acorda com o cabelo cheio de frizz, todo pro alto, com muito nó. Quem tem o cabelo muito fino, né, tende a ter muito nó por causa dessas fronhas comuns. A gente se mexe muito. Tem pessoas que dormem com o cabelo preso, independente dele preso ou solto. A touca faz muita diferença. Tem pessoas que têm dificuldade. Ah, mas eu vou dormir com isso no cabelo. Não sei dormir com essas coisas. A gente tem a opção de quê? Da fronha de cetim. A diferença, meninas, é gritante, tá? Quando a gente acorda de manhã. E isso é para qualquer tipo de cabelo, cacheados ou lisos, tá, menina? Vai evitar muito o frizz no seu cabelo. Você vai acordar com ele mais alinhado, sem aquele monte de nó, aquele cabelo todo emaranhado, entendeu? Então, ajuda muito no cabelo. E por isso, eu estou aqui com essa touca. E eu vim mostrar, assim, você fica assim, você se mexe muito, aí fica assim, é uma loucura, meninas, isso. E quando você tira, entendeu? O fio, ele tá alinhado. Agora, se eu uso uma fronha, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Como se eu estivesse mesmo dormindo. Essa fronha não é de cetim, tá, meninas? É uma fronha normal. Então, se eu coloco no cabelo e me mexo muito para um lado, pro outro, para um lado, pro outro, para um lado, pro outro, o cabelo, ele não desliza nesse tipo de tecido, tá, meninas? Ele vai criando um nó, embolando todo. E quando você tira, o cabelo tá mais uriçado, mais espigado. Imagina isso a noite inteira. Você se mexendo para um lado e pro outro, e as pontas, o cabelo todo vai se enrolando, né? Vai virando aquele emaranhado. E com o tempo isso vai abrindo as cutículas do seu cabelo, agredindo cada vez mais o fio. Então, essa é uma dica que eu dou, meninas. Fronha de cetim ou touca de cetim. Muitas eu sei que já conhecem, já usam, né? Mas tem pessoas que ficam duvidando. Ah, será que vale a pena? Realmente vou comprar? E se eu não me adaptar, não vou conseguir usar? Isso não faz esse efeito todo. Faz sim, meninas. Faz e faz toda a diferença se você quer acordar com o cabelo mais alinhado, seja ele liso ou cacheado, sem muitos nós, sem muito embolado, touca de cetim ou a fronha. E outra coisa, meninas, importante é não dormir com o cabelo preso com xuxinha comum, né? É importante, se você quer dormir com o cabelo preso, não deixa ele muito apertado, faz aquele coquezinho ou aquele rabinho de cavalo bem soltinho com a xuxinha de cetim. Porque a outra xuxinha de elástico, ela vai marcar o seu cabelo, você vai ficar com o cabelo marcado, e ali onde ela fica, ela vai pressionando cada vez mais esse cabelo, e ele vai ficando marcado, e ele vai começar a arrebentar bem ali, aonde ele está amarrado, onde você costuma mesmo amarrar o cabelo. Ele começa a arrebentar, ele começa a quebrar, tá? Porque você está apertando demais e com elástico. Então, vamos optar pela xuxinha de cetim, que é ótimo, tanto para dormir, só que com ela mais folgadinha, tá? Com a touca ou a fronha de cetim, tá, meninas? Faz toda a diferença. Outra coisa que eu queria falar com vocês, meninas, é sobre química. Uma querida me perguntou sobre química, né? Porque, como vocês sabem, eu uso progressiva. Mas aí vocês me perguntam, eu indicaria
alguma progressiva para vocês. Ah, mas qual progressiva você usa? Então, meninas, deixa eu te falar uma coisa. Progressiva é uma química. E química, ele deve ser usado por um profissional da área. Por quê? Porque se eu indico para vocês e vocês usam, sem conhecer a estrutura do fio do cabelo de vocês, como ele está, se ele está um cabelo apto para receber uma química, vocês podem ter danos que podem ser irreversíveis. E vocês não vão ter como amenizar esse dano de imediato em casa. Vocês podem ter aí vários danos, entre eles um corte químico, que pode acontecer logo no começo, né? Ou pode ser mais para frente. O corte químico não necessariamente acontece na hora ali, não, tá, meninas? Eu falo por experiência mesmo, tá? Muitas das vezes um corte químico ele vem depois. Às vezes você vai pro salão, tá? Sai de lá com o cabelo lindo, maravilhoso. Chega em casa, quando você vai lavar, o cabelo começa a partir na sua mão. Entendeu? Sendo que você saiu de lá com o cabelo lindo, maravilhoso. Então, você sofreu o corte químico em casa. O que acontece? Os profissionais da área, eles têm meios de amenizar certos danos que são causados ali na hora. Certos danos, menina, não tem nem como amenizar, tá? Dependendo da situação, do que o profissional usou no seu cabelo, não tem nem como amenizar, tá? Então, só que alguns conseguem dar aquela amenizada, reverter só naquele momento. E às vezes, quando você vai chegar em casa, depois de 3, 4 dias você vai lavar, seu cabelo começa a arrebentar, quebrar ou até mesmo cair direto da raiz, sofrer aquela queda mesmo. Ou seja, vai depender também do profissional, meninas. Vocês, quando vocês forem entregar o cabelo de vocês na mão de um profissional, pesquise antes. Pesquise sobre aquele profissional, procure saber ali no seu bairro, ali, entendeu? Porque eu já passei por muitas situações, meninas, muitas. De eu sair do salão com o cabelo lindo, maravilhoso, e chegar em casa depois de 3, 4 dias lavar o cabelo, começar, sabe, cair, arrebentar, quebrar, sofrer corte químico, de eu ter que cortar curtinho. Então, é muito perigoso. A química, a pessoa ela tem que conhecer o seu cabelo. Quando você vai no salão, a pessoa ela tem que analisar o seu fio, ela tem que ver se a estrutura do seu cabelo vai passar bem por aquela química ali, que ela vai aguentar. Hoje em dia nós temos, assim, variedades, né, de progressivas, né, tantos alisamentos, né, a gente tem. Hoje em dia é muito. Então, é muito fácil você ir lá e comprar e querer aplicar em casa. Porém, meninas, vocês têm que saber, será que você vai conseguir reverter? Você vai ter meios, produtos ali à sua disposição, produtos mais profissionais, que vai conseguir resgatar, amenizar aquele estrago que foi feito? Então, essa é a questão. Os profissionais, eles têm, às vezes, esse recurso, entendeu? De amenizar o dano causado, de tentar reverter. E a gente em casa, às vezes, não tem. Então, é muito importante vocês saberem disso. E tem a questão da fonte de calor, né? A progressiva, ela atua com a fonte de calor. Então, o que acontece? Você vai usar ali uma chapinha. Qual a temperatura daquela chapinha que você vai usar naquele cabelo? Às vezes o seu cabelo é igual o meu, é descolorido, é loiro, né? Qual a temperatura? Você vai colocar ela no máximo? O que pode acontecer no seu fio por ser loiro, né? Então, você também tem que saber sobre isso. Sobre a temperatura exata da chapinha que vai ser usada, né? A questão da escovação, de respeitar, sabe, o comprimento do fio alinhado direitinho. Não é só chegar, aplicar e pegar uma prancha lá, sabe, no máximo e passar. Às vezes o seu cabelo pode estar com excesso de química,
você vem já tinta, tinturas, né? Alisamentos, um monte de coisa. Aí chega em casa, você pega uma progressiva, você vai passar. Aí o seu cabelo pode ficar com aquele aspecto chumbado, né? Poroso, e ainda pode sofrer outros danos que podem ser irreversíveis. Sempre que vocês quiserem, procurem mexer na estrutura do fio, ou para descolorir, ou para alisar, procure um profissional da área para que ele faça essa análise do seu cabelo, para ele ver o que o seu cabelo precisa, se ele vai resistir àquele processo, se ele está forte o suficiente, ou se primeiro ele precisa de um tratamento para depois receber essa química. E assim, sempre pesquise sobre o profissional. E quando você encontrar um profissional bom que você gostar, case-se com ele, meninas. Case-se, entendeu? Não deixa ele escapar nunca mais. Casa com aquele profissional. Porque é muito difícil, às vezes, a gente encontrar realmente esse profissional que a gente chega lá e fala, nossa, é ele. Então, se você encontrar, case-se com ele, tá? Não importa onde ele vá morar, você tem que ir fazer o seu cabelo com ele, não tem jeito. O cabelo da gente, menina, mexe muito com a gente. Então, qualquer coisa no seu cabelo, seja se você fizer uma química muito agressiva, né? Além de mexer com a saúde do seu fio, vai mexer com a sua saúde emocional, né? Psicológica e física, né? Então, assim, é uma coisa séria que tem que ser levada em consideração. A gente não pode simplesmente sair por aí indicando uma química e você passar em casa, né? Tem que ter muito, muito cuidado com isso. Se você quer realmente cuidar do seu cabelo, né? Ter um cabelo saudável, eu aconselho você começar a cuidar desse cabelo, né? Antes de tudo, cuide do seu cabelo. E por mais que a gente vá num salão e faça, manutenção é importante. Você tem que cuidar dele em casa, né? Isso é fundamental, né? O cabeleireiro, ele não faz milagre, né, menina? Você não vai sair de lá com um cabelo lindo, maravilhoso e esse cabelo vai durar o ano inteiro, meses, não. Você precisa de uma manutenção em casa, tratar com produtos, entendeu? Adequado para o seu cabelo, às vezes sua raiz é muito oleosa, né? E tá fazendo todo esse cuidado também na hora de dormir, né? Com uma touca de cetim ou a fronha de cetim, entendeu? Ajuda muito na manutenção desse cabelo, para que ele esteja sempre saudável, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Mexe muito com a gente. Eu já passei por várias experiências desastrosas. Foi por isso que eu aprendi a cuidar do meu cabelo. Eu fui buscar conhecimento para aprender a cuidar do meu cabelo. Não foi nem para trabalhar para fora. De início foi para aprender a cuidar mesmo do meu cabelo. Porque eu passei por experiências horríveis. Ah, já tive em salões maravilhosos, já. Né? Mas passei por várias experiências ruins que detonaram meu cabelo. E antes de eu ter conhecimento, eu fazia química em casa, né? Eu não tinha conhecimento, mas fazia. Né? Eu também não tinha, né, condições de ir lá, às vezes, né, no salão. Então, eu fiz muita besteira, muita besteira. Qualquer dia eu vou trazer para vocês algumas fotos do meu cabelo até ele chegar aonde ele chegou. Né, até ele estar assim, mostrar para vocês aí algumas fotos, vocês vão falar assim, gente, não acredito. Então, é verdade, eu já fiz muita besteira no cabelo, já fui em muito salão que prometia muita coisa, sabe, aqueles salões bonitos que te recebem muito bem, aquela coisa toda, e acabarem com o meu cabelo. Então, eu fui buscar conhecimento, eu fui aprender para cuidar do meu cabelo, e comecei a cuidar do meu cabelo, cuidar do cabelo da minha filha, né? Eu só vou hoje em dia no salão para fazer a manutenção do loiro, quando eu preciso fazer a raiz, que vocês veem que já está precisando, tá, meninas? Ó, eu tenho muito cabelo branco,
E foi isso que me levou a passar pro loiro. Porque é muito, muito cabelo branco, é aquela coisa de ficar pintando direto, né? Quase que toda semana era muito cabelo branco. Então eu optei pelo loiro, porque os fios brancos se disfarçam por ali e eu consigo ficar mais tempo, sem estar passando química no cabelo, sem a tintura, né? E sem o loiro também, porque o loiro você não precisa fazer constante, né? A raiz leva um tempo para crescer até você ir lá e refazer essa raiz. Eu já tô aqui precisando, tá? Olha, tá bem preto, bem preto não, né? Bem branco aqui, porque vocês não vão conseguir ver. Mas tá muito branco, né? Então, eu só vou para esse fim, só. O restante eu cuido tudo em casa. Eu não vou fazer progressiva no salão, eu mesma faço, porque eu tenho técnica, eu sei, eu busquei conhecimento, eu aprendi, eu fiz alguns cursos. Então, eu sei manusear e eu conheço o meu cabelo, né? O principal de tudo, eu conheço a estrutura do meu cabelo, né? Então, eu posso fazer isso em mim mesma, como faço na minha filha. Quando eu for fazer minha raiz, refazer, porque já tá precisando, tá, meninas? Ele tá escovado, né? Mas a raiz já tá, assim, precisando refazer. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Mais ou menos aqui o passo a passo, e a facilidade que eu tenho em fazer em mim mesma, sem ajuda nenhuma de ninguém. Porque é aquilo, né? Eu busquei o conhecimento e a prática leva à perfeição, né, menina? Eu fui praticando, até eu conseguir dominar bem para fazer em mim mesma. Então, só vou em salão para fazer a manutenção do loiro, mais nada. Até porque, às vezes, você vai no salão e nem lavar o cabelo direito, algumas pessoas lavam, né? Tem excelentes profissionais, meninas maravilhosas, mas eu vou te falar, eu não sei se é porque eu aprendi, então isso me tornou um pouquinho crítica, sabe? Então, assim, tem pessoas que você vai lavar o cabelo, parece que tá lavando um poodle, né? De tanto que esfrega, sabe? E passa shampoo nas pontas. Não é assim, gente. Não precisa lavar um cabelo como se estivesse lavando um poodle. Não, pelo amor de Deus, né? Então, eu fui me tornando, assim, um pouco chata nessa questão. Não gosto de ninguém mexendo no meu cabelo, só mesmo para fazer a manutenção do loiro e mais nada. O resto é tudo eu quem cuida em casa, com produtos esses produtos que eu uso, menina, eu vou passando para vocês algumas dicas, vou trazer para vocês aqui mesmo, para vocês conhecerem e fazer essa manutenção. Tem produtos assim bem acessíveis, você não precisa gastar rios de dinheiro para isso. Não, se você cuidar direitinho, né, com produto ali acessível, e cuidar direitinho e usar desses meios que eu te falei, da touca para dormir e da xuxinha de cetim para prender, você vai ver que você consegue sim ter um cabelo bonito, saudável, loiro, saudável, porque a gente sabe que é chato para cuidar, mas se vocês fizerem constantemente, vocês não vão ter problema nenhum e vocês vão ter um loiro desse jeitinho que a gente gosta, né, menina? Independente do cabelo ser loiro ou não, o cuidado é fundamental, né, meninas? E é isso. Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Ah, e aproveitando que a gente, né, passou aí, foi a semana do Dia dos Namorados, quero falar aí pros maridos, pros namorados, cuide bem de quem cuida de vocês, tá bom? Maridos, cuidem bem de quem cuida de vocês, tá? De quem cuida da casa, de quem cuida dos filhos, né? Daquela mulher guerreira que trabalha fora, que volta para casa para cuidar, né? Da casa, dos filhos e de vocês. Cuide bem delas, tá bom? Um beijo, até a próxima. Amei bater esse papo com vocês.